Vamos lá. Então, na aula passada, a gente fez uma retomada de conteúdo e uma revisão sobre os tipos de sujeito. Tá aqui, ó. Tipos de sujeito: simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado e inexistente. Sujeito simples, apenas um núcleo. Tudo bem? Sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo, 2 ou mais núcleos. O oculto ou desinencial, ele vai dizer o seguinte: em algum momento, eu já mencionei esse sujeito, ou eu vou determiná-lo pela desinência dele pronominal, ou pelo verbo. Se eu digo assim, ó, fiquei triste. Quem ficou triste? Eu. Eu. Então, não está escrito aí que sou eu, mas pelo final do verbo, eu consigo determinar quem é o sujeito. Isso é o sujeito oculto ou residencial. Ou ainda assim, quando eu falo de oculto, que eu já mencionei ele anteriormente, João saiu tarde. João saiu tarde, aí depois, em outra situação, eu vou e digo assim, mas chegou cedo. Ou mais dormiu em casa. Quem foi que dormiu em casa? João. Porque antes eu já tinha mencionado que ele era o meu sujeito, certo? O indeterminado, depois a gente vai trabalhar as funções da palavra se, mas uma dessas funções é de indeterminar o sujeito. Ou quando eu uso os verbos na terceira pessoa do plural. Quando eu dou aquele exemplozinho lá de roubaram a minha caneta, eu digo quem é a pessoa? Não. Eu sei quem foi? Não. Pronto. Eu sei que o ato aconteceu, que a ação ocorreu, mas eu não sei quem realizou essa ação. Certo? Uhum. E em relação ao sujeito inexistente, ele vai falar diretamente com as funções meteorológicas. Chover, trovejar, nevar, estado da natureza. Pronto, estado da natureza. Quando eu estiver falando de sujeito inexistente, geralmente eu vou encontrar nesse tipo de frase, onde eu uso meu Deus, ocorrências meteorológicas. Certo, Eduardo? Uhum. Aí no próximo slide eu tenho aqui, ó, o otimismo é uma virtude. Neste caso, destaca-se como sujeito a palavra. Quem é o sujeito? Otimismo. Otimismo. O otimismo é uma virtude. Aí a gente foi fazendo aquele esqueminha, lá em sala de aula ainda, dizendo assim, ó, eu procuro o meu verbo. Eu encontro o verbo, o que eu tenho aqui, ó, falando sobre algo, depois do verbo, eu vou saber que eu estou me referindo ao sujeito. Aí ele diz assim, ó, dessa forma o sujeito classifica-se como ser do qual se afirma algo. O que é uma virtude? Não sei o que é uma virtude, não. Oi? O que é uma virtude? Olha aqui, olha a frase que eu tenho aqui, a oração que eu tenho aqui. Otimismo é uma virtude. Então, a virtude é o otimismo. Não, o que é uma virtude? Não sei. A gente não faz o seguinte, a gente faz a pergunta para o verbo. Não faz a pergunta? Cadê o Ah, verbo dessa oração, Luiz Eduardo? é o é. Pronto, é o ser, É, né? Que é o sei. verbo ser. Aí eu digo assim, ó, o otimismo é uma virtude. Entendi. Que O pergunta que otimismo. eu faço para a oração? O que é uma virtude? O otimismo. O que é uma A virtude? pergunta eu faço para o verbo, a minha resposta é o meu sujeito. Certo? A gente faz a pergunta direto pro verbo, né? Isso. É como se eu dissesse assim, ó, outro exemplo. João e Maria são irmãos. Quem são irmãos? Quem é os irmãos? João e Maria.
Pronto. A pergunta é essa. Eu faço a pergunta pro verbo. A partir do verbo eu vou ter o meu sujeito. Tudo bem? Uhum. Aqui ele está falando de um sujeito simples. Por que que é um sujeito simples? Vou pegar minha canetinha aqui, ó, para fazer uma anotação. O otimismo é uma virtude. Ele é simples porque eu tenho apenas um núcleo. Tá vendo ele aqui embaixo, ó? Uhum. É bem simples descobrirmos o sujeito dentro de uma oração. Basta que façamos saúde. Basta que façamos a pergunta ao próprio verbo. Baseado no exemplo acima, o que é uma virtude? A resposta, otimismo. Por que que eu tenho um sujeito simples? Porque eu tenho apenas um núcleo. Tá aqui, ó. Otimismo. Apenas um núcleo. Tudo bem? Sim. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Sujeito simples, quando ele possui apenas um núcleo, sendo que este núcleo é a ideia principal dentro do sujeito. O dia está ensolarado. O dia está ensolarado. O que é que está ensolarado? Dia. O dia. Aí eu tenho um sujeito simples, porque é apenas um núcleo. Uhum. Aqui, ó, dia. Entendido, Eduardo? Uhum. Quando é que eu vou ter sujeito composto? Não tem Quando mais de um núcleo. tiver mais de um núcleo. Olha aqui, ó. Pedro e Paulo são irmãos. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Pedro e Paulo são o quê? Não. Ó, Pedro e Pedro. Paulo são irmãos inseparáveis. Vale. Quem são os irmãos inseparados? Ah, quem são os irmãos separados? Pedro e Paulo. Pedro, eu tenho aqui, ó, um sujeito, outro sujeito. Se eu tenho mais de um núcleo, eu tenho um sujeito Composto. composto. Tudo bem até aqui, Eduardo? Tudo. Estou só abrindo aqui para ver se entra mais alguém. Não tem. Tem como você entrar no... Você tem um grupo da sala? Não, mas eu tenho o número de aluno. Dá para você mandar mensagem e dizer para entrar que a aula está acontecendo? Tá. Rapidinho. Aqui, sujeito oculto. Lê para mim. Você consegue ler? Peraí. Lê para mim. Peraí. Vou mandar um ótimo pra Helena aqui. Hã? Maerro, Maerro, a aula de gramática já começou. A tia tá chamando vocês na aula. Manda mensagem lá no grupo. Oxi, manda por quê? Pronto, Eduardo. É, pronto. Ó, neste caso, sabemos que Neste ele caso, existe. sabemos que ele existe, porém não está explícito na oração. A forma pela qual o reconhecemos é pela terminação verbal dessa inicial. Cheguei E atrasado para o evento. quem chegou atrasado? Ninguém está. Ah, eles. Não, cheguei. Eu. Eu. Olha aqui o finalzinho do verbo. A desinência verbal que ele está falando é essa daqui, ó. Cheguei. O Cheguei. finalzinho. Eu não tenho um sujeito aqui, mas pelo verbo eu consigo determinar, eu tenho um sujeito oculto ou desinencial, porque pela forma verbal eu vou conseguir identificar quem é o sujeito. Não está escrito aqui, mas eu sei que quem chegou atrasado fui eu aqui, ó. Eu cheguei atrasada para o evento. Oculto, tudo bem? Uhum. Certo. Fecha aqui. Próximo. Indeterminado.
Quando ele Quando não ele não está está expresso, expresso, não podemos leia. reconhecê-lo nem pela terminação do verbo e nem pela identificação dos elementos, às quais o predicado se refere. Há, portanto, duas regras específicas para reconhecermos os casos da ocorrência. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome si, funcionando como indeterminação do sujeito. Precisa de funcionários competentes naquela empresa. Pronto. Quando o verbo... Deixa eu te explicar. Hum. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Sim. Tem assim uma placa. Vende-se casa. Vende-se casa. Quem vende a casa? Quem está vendendo? Não, ninguém sabe. Mas sabe que está vendendo, não sabe? Uhum. Pronto. A casa está sendo vendida. Eu só não sei quem é o vendedor, quem está vendendo a casa. Então, aqui, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, eu vou ter um sujeito indeterminado. Tudo bem? Aí só é pessoa no singular, só se for acompanhado do si, né? Exatamente. Aí eu vou ter o indeterminado. Ou quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Quando você pensar nessa terceira pessoa do plural, isso é um exemplo que não é politicamente correto, mas que você vai conseguir retomar. Roubaram a minha caneta. Hum. Você diz que roubou, que alguém roubou, mas você não sabe quem foi. Só sabe que a caneta não está com você. Certo? Uhum. Tudo bem até aqui? Sim. Aí eu tenho sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Leia para mim, por favor. Ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere. Especificamente, nesse caso, há regras mais complexas que o determinam. Verbos que indicam fenômenos na natureza como nevar, chover, trovejar, relampejar. Está nevando muito na Suíça. Pronto, deixa eu explicar aqui. Ó. Verbos que indicam fenômenos da natureza como nevar, chover, trovejar, relampejar. Está nevando muito na Suíça. Eu vou ter uma oração sem sujeito, porque eu tenho a determinação dela em função de fenômenos naturais, meteorológicos. Certo? Uhum. Certo, Eduardo? Eu não estou te ouvindo. Sim. Pronto. Aqui é o primeiro exemplo. Verbo haver no sentido de existir. Tá aqui, ó. Vou pegar a canetinha para fazer a anotação. A. Tá vendo aqui, né? Há muita corrupção na política. Há muitos políticos corruptos. Eu disse quem são eles? Não. Não disse. Na casa havia locais aconchegantes para o inverno. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que local é esse? Não. Eu determinei se é sala, quarto, cozinha, banheiro, terraço. Não. Pronto, eu só disse simplesmente É que há locais aconchegantes para o inverno naquela casa. Entendido? Entendido. Pronto. Isso aqui, ó, eu já fiz na aula passada, mas eu estou revisando com você, já que você não estava. E como você está presente agora, tá? Uhum. Verbo fazer, indicando tempo. Deve fazer Há indicando. 2 meses que não o vejo. Lembrando que quando eu tenho esse fazer indicando tempo, ele é invariável, Eduardo. Independente da quantidade que eu tenho aqui, ó, vou pegar a canetinha de novo, peraí. Independente do tempo que eu tenho aqui, ó, 2 meses, 3 meses, 4 meses, continua sendo faz. Ele é invariável, certo? Faz 10 anos que eu não o vejo.
continua sendo faz, porque ele é invariável, certo? Tá. Eduardo? Certo. Desligou teu áudio, eu não estou te ouvindo. Oi, oi. Agora estou. Hum, Aí Tá aqui, ligado. fenômeno natural, fez noites frias no inverno passado. Tudo bem aqui? Tudo. Verbo ser indicando distância. Daqui a Anápolis Hum, são 60 quilômetros. só. Ele Daqui não a... se referia onde ele está, né? Ela Isso. falou que daqui. Daqui a Campo Maior são 82 quilômetros. Então, Certo? não referia onde ela está. É, a Certo. distância da gente agora são de 82 quilômetros. Tempo. Já é noite. Tudo bem até aqui? Tudo. Deixa só eu tirar aqui. Vamos lá. Tô ouvindo. Vou abrir. Tirar print, é? Hã? Vai tirar print, sei, é a agenda de casa. Aqui é a nossa agenda. Agora, nossa agenda de hoje, tá? Uhum. Agora você vai pegar o Telares, ó, Telares, Tá. na página 115 para a gente continuar a correção que já foi iniciada. Tá. Tá aqui. Espera aí que eu estou tentando colocar bem que só a gente na tela. Tá aqui. Né? Espera aí. Vamos lá. Lá na questão 5, letra B. Tá acompanhando? Só que Sim. como a gente está fazendo a retomada, a gente vai pegar bem aqui o texto logo que tem. Brasil Cazuza. É o trecho de uma música do Cazuza, tá? Tá. Não me convidaram para essa festa pobre. Não me subornaram. Será que é o meu fim? Ver TV a cores, programada só para dizer sim. Na letra A, ele pede o seguinte: observe os verbos em destaque. É possível determinar os sujeitos a que se refere? Que classificação pode ser atribuída aos sujeitos nesse caso? E aí, Eduardo? Olha os verbos que tem aí. Convidaram e subornaram. A letra A, né? Essa daí. A letra A, lá na página 115. Tem determinado. Quem é o sujeito? Não. Não tem como saber, porque eu tenho os verbos na terceira pessoa do plural. É aquele mesmo esquemazinho que eu falei agora da história do roubaram, pegaram. Uhum. Então a resposta não podem ser determinados. Por quê? Porque os verbos estão na São terceira pessoa plural. do plural. Muito bem. Na letra B, com que provável intenção foi empregado esse tipo de sujeito? Por que será que o autor indeterminou esse sujeito? Hum,
Provavelmente ele não quis dizer quem era. A mesma coisa de quando você fala assim, ó, pegaram o meu lápis. Você tá dizendo quem foi? Não. Você não quer acusar ninguém. Você quer Não encontrar tem o ideia de lápis. quem foi. Hã? Ele não tem ideia de quem foi. Você não tem ideia de quem foi. Ou então, eu não tenho ideia de quem foi que pegou o lápis. Ou eu talvez tenha, mas eu não quero acusar sem ter provas. Acusar ninguém. Entendido? Então, a ideia provável é limitar a ideia sobre os responsáveis. Eu não quero mencionar. Eu não quis mencionar quem era. Eu não quis acusar. Eu não quero determinar. Tudo bem? Tudo. Certo. Sexta questão. Identifique e classifique no caderno o sujeito das orações abaixo. Está acompanhando? Tô. O feriadão está chegando e você não tem carro para viajar. Eu tenho quantas orações aí, Eduardo? Uma. Primeiro passo. Procura os verbos. Duas. Isso. Por que eu tenho duas orações? Porque tem mais de 2 verbos. Eu tenho uma locução verbal e está chegando. Então, eu tenho a primeira oração aí. E eu tenho o ter, o tem, certo? Então, é a segunda oração. Na primeira oração, quem é o sujeito? O que é que está chegando? Feriadão. Feriadão. Sujeito simples ou composto? Simples. Perfeito. Na segunda oração, quem é o sujeito? Não tem carro para viajar. Você? Você. Ótimo, Eduardo. Você. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Muito bem. Então, nas duas, eu tenho feriadão, sujeito simples, e você, sujeito simples. Na letra B, eu tenho quantas orações? Tem uma. Uma oração, porque eu tenho uma locução verbal aí, certo? Uhum. Então, foram identificados os principais focos da cidade. O que é que foi identificado? Os principais focos de dengue na cidade. Pronto, perfeito. Os principais focos de dengue. Os principais focos de dengue. Sendo assim, eu tenho sujeito simples ou composto? Sujeito simples. Continua sendo sujeito simples. Os focos de dengue. Eu não tenho dois núcleos, eu tenho apenas um. Tá certo? Certo. Na letra C, onde é que está o verbo? Letra C. Valorizou. O sucesso dos atletas paralímpicos valorizou o potencial de pessoas com necessidades especiais no Brasil. Quem valorizou o potencial de pessoas com necessidades? No Brasil foi o sucesso dos atletas paralímpicos. O sucesso dos atletas paralímpicos. Sujeito simples ou composto? Sujeito simples. Simples, perfeito. Na letra D, os rios, os lagos e os mares sempre foram considerados depósitos da natureza. Quem foram considerados depósitos da natureza? Os rios, os lagos, os mares, sempre. E aí? Os rios, os lagos e os mares. Pronto, os rios, os lagos e os mares. Sujeito simples ou composto? Sujeito. Os rios, os lagos, os mares sempre foram considerados. Sujeito composto. Composto, porque eu tenho os rios, os lagos e os mares. Eu tenho 3 núcleos do sujeito. Então, eu tenho um sujeito composto. Perfeito, Eduardo.
Tenho aqui, há dias que não chove no Rio Grande do Sul. De haver, né? Ali, ó. De De haver, fazer também. no sentido de existir. Existir. Nesse caso, que tipo de sujeito é esse daí? Sujeito. Não Está tem falando sujeito. de fenômenos meteorológicos. Ah, então não tem sujeito, não. Oração Tem sujeito. tem sujeito. Muito bem. Aí eu tenho roubaram, olha aí, ó. Roubaram meu celular e fizeram ligações para minha casa. Roubaram e fizeram. São os verbos. Tá em que pessoa? Roubaram e fizeram. Tá na... Eles roubaram. Terceira pessoa do plural. Pessoa Do plural. plural. Se tá na terceira pessoa do plural, que tipo de sujeito é esse aí? Quem foi que roubou? Você sabe quem foi? Roubaram meu celular e fizeram. Não, é indeterminado. Perfeito. Sujeito indeterminado. Na letra G, termina o horário de verão. O que é que termina? O horário de verão. Sujeito simples ou composto? Simples. Simples. Horário de verão. É só um núcleo. Eu tenho só um núcleo. Tudo bem? Uhum. Na letra H, há quase 2 meses não chove. Há quase 2 meses não chove. Oração, que tipo de oração? Sujeito. Verbo haver, no sentido de existir. Tempo, não é tempo? Tempo, é de tempo, que é de 2 meses, né? Que a gente vai Há fazer. quase 2 meses. E eu tenho o verbo chover, que é fenômeno meteorológico. Que tipo de oração é essa aqui? Eu sem sujeito. Oração sem sujeito. Uhum. Na A gente I, viu quase esse exemplozinho lá nos exemplos que você está explicando. não te ouvi direito, repete. A gente viu uns exemplos igual esse aqui, há quase 2 meses não chove lá nos exemplos que você está Olha passando. aí, muito bem. Né? Isso quer dizer que você está bem atento, Eduardo. Nada substitui o talento e o empenho. O que é que não substitui? Que não substitui? O que é que não substitui o talento e o empenho? Nada. Nada. Então, sujeito simples ou composto? Sujeito simples? Simples. Talento e empenho. Procura o verbo na letra J. J. Chover? Chover. Isso. Que tipo de... Aí tá aqui, ó. Chovem artistas mirins nas portas de emissoras de TV. O que é que chove nas portas de emissoras de TV? Artistas mirins. Artistas mirins. Sujeito simples ou composto? Deixa eu ver, artistas. É sujeito simples. Sujeito simples. Aí aqui, ó, ele pede, para você ver também, aqui, ó, a posição do sujeito em relação ao verbo. Acompanhando? Uhum. Em geral, construímos as orações no sentido direto. Ou seja, a ordem é sujeito e predicado. Certo, Eduardo? Sim. A ordem mais simples que a gente tem. Ou seja, posicionando os elementos na sequência sujeito mais predicado. Eu dou o sujeito e falo algo sobre o sujeito, que é o predicado. O sujeito é anteposto ao verbo. O sujeito vai estar antes do verbo. Certo? Sim. Essa escolha favorece
favorece a objetividade. Eu sou clara, eu sou objetiva, eu falo com clareza. Observe um exemplo da crônica lida neste capítulo. Ele faz questão de sentar num banco de corredor perto da porta. Quem é o sujeito? Ele, Faz é o quê? Verbo. o verbo. Pronto. Ele é o sujeito. A partir desse faz, tudo é o predicado. Uhum. Que aí do verbo para lá é predicado. Né? Isso. A partir do verbo, o resto é o predicado, tá bom? Na ordem direta que ele está falando, sujeito e predicado. Entretanto, muitas vezes, não é esse o posicionamento do sujeito em relação ao verbo. Isso quer dizer que em outros momentos eu posso encontrar esse sujeito fora da posição normal. Tá certo? Sim. Do mesmo texto de Luiz Fernando Veríssimo, observe estes exemplos. De onde sai a voz? Aqui fala o comandante Araújo. No primeiro exemplo, quem é o sujeito dos verbos? De onde sai a voz, né? Pois é, de onde sai a voz? Cadê o verbo? De onde... Não, sair, né? Não? Sai, sair. É. É o verbo. Então, qual é o sujeito? A voz? A voz. Não. A voz, voz, a primeira é a voz. De onde sai a voz? Voz é o sujeito. Na segunda, aqui fala o comandante Araújo. Cadê o verbo? Falar. Falar. Quem é que fala? O comandante Araújo. Pronto. Então, aqui, ele está perguntando, você já encontrou, né, o sujeito desses verbos, e ele está perguntando qual é a posição deles em relação ao verbo. Eles estão antes ou depois do verbo, os sujeitos? Antes ou depois do verbo? O verbo, o sujeito, depois a posição do verbo. dele, está antes ou depois? Depois. Depois, tá vendo como eu nem Aqui, ó, sempre tenho fala, ordem direta? comandante Araújo. Sai a voz. Primeiro vem o verbo, depois que vai ele. Muito bem. Até aqui estamos entendidos? Sim. Na segunda, ele pede assim, ó, segunda questão da 116. Leia os títulos de notícias reproduzidos a seguir. O sujeito de cada um deles está em destaque. Cai o preço do litro da gasolina em Fortaleza. Ele está pedindo para você, nesses títulos de notícia, a posição do sujeito da oração, varia de uma construção para a outra. Na frase 1, está antes, está depois do verbo. Depois do verbo. Na frase 2, está antes do verbo. Está antes do verbo. Que efeito causa a posição do sujeito em relação ao verbo? Na primeira, tá assim, ó. Cai o preço. Cai, primeiro vem um verbo. E depois do segundo, vai depois. Preço da gasolina cai em 39 postos de João Pessoa. Qual é a diferença de um para o outro? Que o preço da casa, eles são completamente iguais, porque os dois falam do mesmo conteúdo, né? E aí a diferença é que o verbo na primeira o verbo vai primeiro do que o preço do litro em gasolina. Depois aqui vem antes o preço de gasolina. Me diz em qual das duas orações você identifica o sujeito mais rápido? Na primeira ou na segunda? Na segunda? Na segunda? Então, se eu consigo identificar mais rápido na segunda,
É porque eu tenho a ordem direta, sujeito e predicado. O objetivo de se colocar nessa ordem direta é justamente a clareza. Se eu não tenho essa ordem direta, eu vou em busca do meu sujeito, fazendo uma oração, fazendo uma leitura da oração com mais atenção. Entendido? Sim. Aí ele diz assim, ó, há diferença de expressividade e de ênfase na colocação do sujeito antes ou depois do verbo. A primeira parte da oração sempre terá uma carga de ênfase maior. É para o início que se volta a atenção. Quando a gente começa a ler, a gente lê do começo para o final ou do final para o começo? Do começo para o final. Do começo para o final. Então, é mais interessante que o sujeito já esteja logo ali para o entendimento ser mais fácil, entendeu? Uhum. Entendido, Eduardo? Sim. Na terceira, o que é que é a questão? Na terceira é, nesse títulos de notícia, responda as questões do seu caderno. Aí tem a primeira lá, More Steve Dictor, Ditoco. Dicto, esquece T, Dico, co-criador do Homem-Aranha. certo. Aí tem o número 2, frase 2. Pessoas com deficiências enfrentam dificuldades no acesso à cultura. Frase número 3. Jacaré é resgatado em residência do litoral sul. Aí o que ele tá falando assim, ó? Morre Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha. Pessoas com deficiências enfrentam dificuldades no acesso à cultura. Jacaré é resgatado em residência no litoral sul. Beleza. Na letra A, identifique o sujeito de cada um deles. Na primeira, quem é o sujeito? Quem foi que morreu? Na primeira, quem foi que morreu foi Steve Ditko. Aí é o sujeito. Simples ou composto? Simples. Pessoas com deficiência enfrentam as dificuldades de acesso. Quem é que enfrenta as dificuldades? As pessoas Pessoas com deficiência. com deficiência. Pessoas com deficiências é o sujeito da segunda. E na terceira? Quem é que é Jacaré, resgatado na residência? Jacaré. Simples ou composto o sujeito? Jacaré é simples. Perfeito. Na letra B, o sujeito do título de notícia 1 está posicionado antes ou depois do verbo? De notícia 1. Na notícia 1. A notícia 1 é morre Steve Ditko, o criador do Homem-Aranha. O sujeito está antes ou depois do verbo? Vem antes. Morre. Como é que está escrita a oração? Lê para mim a notícia 1. Morre Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha. Cadê o Aí verbo? tá perguntando. O verbo morrer, né? Não? Ou é Pronto, criador? é o verbo morrer. Morrer. E o sujeito, você me disse que é quem? Steve Ditko. Vem antes. O sujeito está antes Sujeito ou depois do depois. verbo? Depois, Eduardo, tá É que depois? eu tava pensando que se o verbo estava depois de Steve Ditko. Aí ele Vem diz antes assim, do Steve Ditko. pronto. Aí ele falta aqui, ó, no sujeito colocado está depois do verbo. Aí ele pergunta, qual é o efeito de sentido nesse caso? O que é, se ele está dizendo, olha para mim, se ele está dizendo que a intenção é dar ênfase, é dar importância, o que chama a atenção é o início, ele quer justamente mostrar, chamar a sua atenção para a pessoa que morreu. Uhum. Morre fulano de tal. Você vê o verbo morrer, você já fica curioso. Então, a intenção é justamente chamar a atenção Chamando a atenção. para o sujeito. Olha aqui, ó. Pessoas com deficiência enfrentam dificuldades no acesso. No sujeito colocado antes do verbo,
Só um minuto. Saúde. Saúde. Amém, obrigada, desculpa. Uhum. Aí tem assim, ó. No sujeito colocado antes do verbo, o destaque é dado para a pessoa com deficiência e para o jacaré. Tudo bem? Sim. Quarta e última questão para fazer correção. Nas frases abaixo, o sujeito foi sempre posicionado depois do verbo. Esse tipo de construção pode dificultar a concordância em razão de a oração não estar na ordem direta. O que ele está dizendo aqui? Ó? Esse tipo de construção pode dificultar a concordância. O verbo da oração, precisa concordar com o sujeito. Se eu tenho sujeito composto, por exemplo, o meu verbo vai estar no plural. Certo? Tudo bem? Não estou te ouvindo. Tudo. Aí ele diz assim, ó. Esse tipo de construção pode dificultar a concordância em razão de a oração não estar na ordem direta. Sujeito mais predicado. Identifique as alternativas que apresentam concordância inadequada. Depois, reescreva as frases estabelecendo a concordância adequada entre o verbo e o sujeito. Tá aqui, ó. Falta apenas 5 dias para o início do campeonato de natação. A correta concordância? Falta um dia ou não. É faltam. Faltam porque eu estou falando de quantos dias? Apenas 5. Ele está falando de 5 dias. Porque então, se fosse falando, falta apenas um dia. Um dia, esse seria falta. Muito bem. Se fosse apenas um dia, falta. Mas como eu tenho 5 dias, falta. Certo? Uhum. Na letra B. Chegaram ontem à nossa cidade uma companhia de circo muito famosa. Quem chegou à cidade? Foi a companhia de circo? Uma companhia. Uma companhia de circo. Foi uma companhia. O verbo está correto? Não. É chegar a uma companhia ou chegou uma companhia? Chegou uma companhia ontem. Chegou ontem à nossa cidade. Uma companhia de circo muito famosa. Chegou. Agora eu tenho o AV. Lembra do AV? Uhum. Durante os jogos, havia inúmeras pessoas sobre os muros que circundam o estádio, que circundam ao redor. É haviam ou é havia? O que foi que a gente falou lá sobre a variação? Havia inúmeras pessoas. Havia inúmeras pessoas. Porque ele é invariável. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo. Aí eu tenho, começou o mês de doações para a campanha do agasalho. Tá correto? Começou o mês de doações para a campanha do agasalho. Para a campanha de agasalho. Do agasalho. Não. Aqui tá correto. Aqui eu não preciso mudar a concordância. Tá. Começou o mês de... tá. Tudo bem? Tudo. Agora você vai pegar, ó, o 360. Aí você vai, pronto. Na página 474. 474? Isso. É porque é o 3, tá? Hã? É o 3, é o não 3. é o 1. Aqui, ó. Não, tá no 3 já. Ó. Parte 3. Tá.
Não. Ai, meu Deus. Matando o idoso. Pronto, Eduardo. Parte 3. Pronto. Você vai colocar nas atividades da página 481. Quatro. 481. Olha aqui, ó. 474, né? 481. Tá vendo aqui, ó? Sim. Pronto. Bora lá. Achei aqui. Enlace. Exercício de fixação. Lê para mim. Enlace. Enlace. No convento da senhorita Sandra Carvalho, cirurgião plástico Nóbrega Pernota, contraíram Carmelita ontem as próprias testemunhas, sendo seus pais os laços matrimoniais. E aí? Nossas letras aí. Entendeu alguma coisa? Não. No convento da senhorita Sandra Carvalho e cirurgião plástico Nóbrega Pernota, contraíram Carmelita ontem as próprias testemunhas sendo seus pais nos laços matrimoniais. A graça do texto de Milô é decorrente de quê? Alteração do texto. É para letra A, né? Tem certeza? Tá na ordem. Não, é para marcar, é? É para Tudo aí. marcar. Para marcar. Ah. A graça no texto de melhor decorre da alteração do sentido. Tá na ordem. Para começar, o que está escrito aí tem sentido? Não. O que foi que você entendeu desse texto? Que, tipo, eles... Acho que rolou um atrito entre eles e o cirurgião... O que tem a ver um cirurgião plástico? Não obriga a ter mal contra ele, porque a família então tem as próprias testemunhas. Seus Sabe pais o que é isso daí, Eduardo? É um convite de casamento. Enlace. É um convite de casamento. Ele está falando que o pessoal vai se juntar, né? Vai morar junto, vai casar. Então, ele está dizendo o seguinte. Qual é a graça? A transgressão do princípio sintático de articulação das palavras, o que acaba por criar associações inusitadas e singulares. Não tem entendimento. Tem entendimento? As palavras não mudam o sentido. Na letra A, ele está falando assim, ó, a alteração do sentido das palavras, já que a forma de organizá-las sugere outro significado. Não. Elas continuam tendo o mesmo significado. Desorganização total do texto, que faz com que o leitor tente ordenar as palavras para entendê-lo, o que não é possível. Você consegue, se eu conseguir ordenar, ela perde a graça. Porque aí eu sei qual é o sentido real. Então a letra C, né? Letra B. Letra B. Na segunda, releia o texto do exercício anterior e responda aos itens A e B. Escreva o texto reorganizando sua sintaxe de maneira a dar-lhe coerência e sentido. Como é que fica? É pra mim, tipo, falar essa palavra todinha. Como é que deveria ficar o sentido dela? Nossa, não consigo pensar agora.
Bora lá. Pega o caderno para responder. Aqui. Enlace. A senhorita Sandra Carvalho. Essa tá dizendo, né? É. Senhorita Sandra Carvalho. Sandra Carvalho. E o cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Nóbrega Pernota. Pernota. 2T é o nome dele? É, 2T. Certo. Contraíram laços matrimoniais. Contraíram Laços matrimoniais ontem. laços primordiais, né? Matrimoniais. Matrimoniais. Ontem, vírgula. Vírgula. No convento das Carmelitas. No convento das Carmelitas. Carmelitas. Sendo as testemunhas seus próprios pais. Seus próprios pais. Ó, a gente vai encerrar a aula de hoje porque eu já vou iniciar a próxima e ele não fechou sozinho. Anota a agenda. Ele não fez sozinho, não. Já anotou a Acho que agenda? não. A agenda lá que tava lá atrás. Tá aqui, ó. A agenda para a Cadê? próxima aula. Ah, tá. Eu vou tirar a frente aqui. Peraí. Foi. Aí você passa para os seus colegas, tá? Tá. E pergunta por que eles não entraram. Tá. Beijo, mano. Obrigada, tá? Beijo. Até a próxima aula. Tchau. Beijo.